Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Eletroeletrônica Crer e Obedecer. Aqui nós consertamos aparelhos de eletrônica, eletrodomésticos e aparelhos de informática. E como vocês estão vendo aqui, pessoal, nós temos um componente de informática. Isso aqui é uma fonte de computador, pessoal, que foi modificada para trabalhar como fonte de bancada, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que faz uma fonte dessa e tirar algumas dúvidas que o pessoal está tendo aí sobre essa fonte aqui. Então eu vou deixar essa fonte aqui de lado, certo? E vou pegar uma outra fonte. Pessoal, essa aqui é uma fonte de computador normal, igual aquela outra ali que eu mostrei para vocês. É uma fonte dessa genérica, certo? Que se você for comprar nova por aí, você gasta de 30 a 50 reais mais ou menos. Mas muita gente tem essa fonte aí parada em casa, de computador velho, entendeu? E até que as pessoas que não têm essa fonte aqui em casa, mas ela pode ir numa loja de informática que conserte computador, e com certeza lá o técnico vai ter dessa fonte aqui para poder você comprar essa fonte. Conversando lá com ele lá, ele vai fazer um preço bem camarada para você, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que vai ser tirada algumas dúvidas a respeito dessa fonte aqui. Porque o que eu estava vendo na internet, pessoal, era o seguinte: o pessoal, quando transforma essas fontes aqui para fonte de bancada, o pessoal eles só conseguem retirar na saída dessas fontes só a tensão de 12 volts, de 5 volts, de 3,5 volts e de 24 volts. As tensões intermediárias a essas tensões, e principalmente a tensão de 9 volts, eu não consegui ver nenhum vídeo na internet que mostrasse como retirar 9 volts de uma fonte dessa ATX, entendeu? Eu sei que muita gente vai falar que para poder conseguir 9 volts é só eu pegar aqui o fio amarelo da fonte, que é de 12 volts, né? Fio amarelo desse da fonte, que é de 12 volts, colocar um CI, um LM7809, e ele vai baixar a tensão para 9 volts. Mas eu não quero fazer isso, com um circuito integrado. Eu quero tirar da própria fonte. E eu não vi nenhum vídeo na internet ensinando como tirar 9 volts dessas fontes. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos do passo a passo, né? Para poder você entender exatamente como é que tem que ser feito. Vamos abrir a nossa fonte aqui. Vamos tirar aqui os 4 parafusos, certo? Aqui eu só tirei um, já tinha tirado os outros 3. E vamos abrir a nossa fonte. Para quem não conhece, pessoal, essa aqui é uma fonte de computador vista pelo lado de dentro, certo? Não tem muita coisa aí dentro dela, só mesmo mais componentes. Para quem já conhece, sabe que aqui tá faltando uma peça, que é a ventoinha da fonte. Aqui na frente tem uma ventoinha que puxa o ar quente daqui de dentro da fonte para fora. O ar que sai daqui desse dissipador passa pela ventoinha, a ventoinha joga para fora para manter a fonte com a temperatura baixa sem ficar superaquecida. Aqui eu retirei a ventoinha para colocar em um outro projeto que eu fiz. Mas quando você for fazer essa modificação nessa fonte aqui, você precisa que a ventoinha esteja no lugar, certo? Não vai fazer a fonte sem a ventoinha tem que estar no lugar, certo, pessoal? Então vamos continuar aqui. Vamos retirar aqui essa braçadeira. Retiramos a braçadeira, certo? E aqui estão os fios. Eu vi muita gente aí na internet, pessoal, colocando um emaranhado de fios aqui dentro dessa fonte, entendeu? Um emaranhado de fio, fica a fonte cheia de fio, fica horrível, fica até ruim mesmo, até para a própria ventilação daqui de dentro da fonte. Por quê? Porque o que o pessoal faz? O pessoal pega todos os cabos aqui amarelo,
que é o cabo de 12 volts, entendeu? Todos os cabos que tem aqui, e une todos esses cabos, fica um monte de cabo junto, entendeu? Ou pega o vermelho também, da mesma forma, o vermelho, que é o cabo de 5 volts, une todos eles e fica também um emaranhado de fios também. Ou pega o laranja, une todos eles também, fica bastante fio também. E pega o preto também, olha a quantidade de fio preto que nós temos aqui, e junta tudo isso também. Você vai perceber que vai ficar um monte de fio aqui dentro, e não tem necessidade desse monte de fio, entendeu? Um monte de fio ser colocado aqui para a parte de dentro. Eu vou mostrar para vocês por quê, que eu não vi ninguém na internet explicando isso, entendeu? Então vamos retirar aqui o parafuso que segura a placa da fonte, no lugar. São 4 parafusos, mas eu já tinha tirado 3, certo? E vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Veja bem, se vocês observarem, se eu pegar aqui todos os pretos, todos os fios pretos, eles estão ligados, todos eles estão ligados numa mesma trilha. Toda essa trilha aqui é onde está ligado todos os fios pretos. Isso significa que se você pegar um monte de fio preto ou pegar um fio preto, vai estar tudo ligado no mesmo lugar. Então você só precisa de um fio preto. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, com o vermelho. Se você for ver, todos os vermelhos, eles vêm também para o mesmo lugar, entendeu? Mesmo lugar aqui da fonte. E na parte de baixo aqui, ó, eles também estão ligados no mesmo lugar também. Isso quer dizer que você também só precisa de um vermelho. Da mesma forma, se você vier pegar aqui o amarelo, por exemplo, o amarelo está ligado ali embaixo na fonte, ó. Todos os amarelos também estão ligados no mesmo lugar. Você virando aqui atrás, vocês vão perceber que o amarelo está sendo ligado aqui, ó. Também está sendo ligado todos os terminais numa única ilha, entendeu? Então, você também não precisa de todos os amarelos, só um amarelo já é suficiente. O amarelo é de 12 volts. E o de laranja, que é o de 3,3 volts, também, como vocês estão vendo aqui, também são ligados tudo no mesmo lugar também. Que no caso aqui embaixo é essa trilha aqui, onde está tudo ligado, entendeu? Então você não precisa de todos os laranjas, só precisa de um laranja, que inclusive o marrom aqui, ó, está ligado no mesmo canto de onde está ligado o abóbora. Então isso quer dizer que o laranja e o marrom são a mesma coisa, certo? Bem, pessoal, tirando esses fios de lado, você só vai precisar mesmo só de um amarelo, uma abóbora, um vermelho, e vai precisar de 4 pretos. Eu vou explicar porque o 4 preto. Eu tinha falado para vocês que um só já era suficiente, mas nós vamos precisar de 4 pretos. Então os fios que a gente vai realmente precisar são esses: um laranja, um amarelo, um vermelho e 4 pretos. Por que os 4 pretos? Bem, aí já parte a explicação de outra área da fonte. Veja bem, a fonte, além dos fios, desses outros fios, ela tem também mais esses outros fios: o branco, o azul, o roxo, o verde e o cinza. O branco nós vamos deixar ele de lado, vamos cortar ele, certo? O fio azul, ele é o menos 12 volts, que você pode também tirar a derivação para o menos 12 volts lá na frente, certo? O fio verde serve para ligar a fonte quando ela está fora do computador,
Se você não conectar esse fio verde, conectar esse fio verde ao terra, ele não liga. E o fio violeta, ou roxo, como você queira chamar, é um fio onde você vai ligar um LED com um resistor de 680R. Para que serve? Você vai pegar o fio roxo com um fio preto, certo? E você vai ligar um resistor, vai ligar um LED com um resistor 680. Para que serve? Esse LED vai ser para indicar a você que a sua fonte está ligada na tomada, ela está energizada, mas esse LED ligado não indica que a sua fonte está funcionando, ela simplesmente está ligada na tomada, então ele vai permanecer aceso, certo? Você também vai ligar um outro LED também, esse de cor vermelha, certo? O roxo você pode ligar um de cor verde, e o cinza você vai ligar um de cor vermelha, também com resistor de 680R. Você vai pegar um preto, vai pegar um cinza e vai ligar o resistor com um LED, certo? Para que serve esse? Esse LED aqui, ele mesmo com a fonte na tomada, ele vai permanecer apagado. Ele só vai ligar depois que você ligar a fonte, ou seja, ele vai ser um indicador para você de que sua fonte está ligada. Também serve como indicador também que sua fonte está ligada a própria ventoinha da fonte, certo? Quando a fonte está ligada, a ventoinha que tem aqui, que joga o ar para fora, ela começa a girar, então indica que sua fonte está ligada. Agora, para essa fonte ligar, pessoal, nós temos que fazer uma conexão aqui, que é unir o verde com o preto, certo? Se você vai abrir, cortar os dois fios aqui e vai emendar, ou se você emendar para poder a sua fonte funcionar, assim que você botar ela na tomada, ela já vai ligar, certo? Agora, se você não tiver na sua fonte uma chave de liga-desliga, como é o caso dessa fonte aqui, ela não tem uma chave de liga-desliga, então você pode também intercalar uma chave de liga-desliga entre o fio verde e entre o fio preto, certo? Uma chave de liga-desliga, para quem não conhece, eu vou dar só um exemplo. Essa daqui é uma chave de liga-desliga, certo? Existem vários tipos de chave liga-desliga. Essa aqui é só uma só, tá? Apertou, liga, apertou, desapertou, ela desliga. Mas existem vários tipos de chave. Você pode escolher qual tipo de chave que você quer colocar lá e colocar. Essa daqui é só um tipo de chave, certo? A chave você escolhe qual é o tipo que você quer. Bem, dito isso, pessoal, então eu vou mostrar também para vocês aqui o resistor com LED, tá? A montagem do resistor com LED é essa daqui, certo? É um resistor de 680R, ou seja, as cores deles é azul, cinza e marrom. E você vai botar lá onde eu falei, né? Entendeu? Nos fios onde eu falei. O vermelho você pode utilizar para o liga-desliga, entendeu? Para mostrar que a fonte está ligada, no fio cinza. E um outro LED verde você pode usar no fio roxo para mostrar que a fonte está energizada, certo, pessoal? Então, nós vamos deixar essa fonte aqui de lado, certo? Porque eu não vou mostrar para vocês como é que monta a saída da fonte, certo? Existem vários vídeos na internet que mostram como é que você pode montar, fazer a saída dessa fonte através de pino banana ou conector Sindal. É só você verificar na internet que você vai perceber
a quantidade de formas que tem como você ligar aqui os fios que vai precisar aqui fora, certo? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu passar agora para outra fonte. Bem, pessoal, essa daqui eu quero deixar bem claro para vocês que é somente uma forma que pode ser feito, certo? Para fazer a conexão dos fios, eu usei esse soquetezinho aqui mesmo de rádio mesmo, normal, entendeu? Mas vocês podem usar qualquer outro tipo de conexão. Tem gente que fura aqui do lado para botar pinos de banana, entendeu? Tem outros que botam a barra de conector Sindal, entendeu? Você que vai ver a melhor forma para você fazer essa saída dos fios. Mas como eu disse para vocês, ó, tá vendo? É apenas um fio que precisa. Como você está vendo aqui, ó, tem um amarelo, tem um preto, tem um vermelho e tem um laranja. São os fios que a gente precisa para fazer a fonte funcionar, certo? Mas como eu disse para vocês, pessoal, esse tipo de fonte aqui, né, a normal, ela só dá pra gente quatro tipos de tensões, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui. Depois que a pessoa monta ela, bota bonitinho aqui, como é que vai fazer para botar para o lado de fora, certo? Aí a gente vai ver quais são as tensões que ficaram disponíveis. Geralmente, certo? É a tensão de 12 volts, a tensão de 5 volts e a tensão de 3,3 volts e a tensão de 24 volts, que é obtida medindo-se do fio amarelo para o fio azul da fonte, certo? Eu não coloquei ela aqui, pessoal, só por um motivo, porque essa saída de 24 volts, ela só dá uma amperagem apenas de meio ampere. Ou seja, se você quiser alimentar alguma coisa com 24 volts, mas que seja acima de meio ampere, 500 miliamperes, você não vai conseguir consertar. Então, para mim, pelo menos para mim, eu não acho lucrativo a gente usar o terminal de menos 12, que é seria o fio azul, certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui os fios principais, que no caso são esses três: 12, o 5 e o 3,3. Mas aí você me pergunta: Roberto, mas cadê os 9 volts que você falou que ia tirar da fonte aí? Bem, eu estudei na internet, olhei alguns vídeos e eu verifiquei o seguinte: que se você fizer um casamento entre as cores desses fios, entre esses fios, você consegue tensões diferentes. Por exemplo, se você usar o referencial terra normal, você tem 12 volts, você tem 5 volts e você tem 3 volts e meio. Porém, se você usar o amarelo com abóbora, você tem 9 volts. Se você usar o amarelo com o vermelho, você tem 7 volts. Se você usar o vermelho com abóbora, você tem 1,7 volts. Entendeu? Aí você pergunta assim: Roberto, mas se eu usar essas tensões aí, intermediárias aí, essas tensões, elas funcionam? Sim, elas funcionam, entendeu? Mas Roberto, o problema é o seguinte: não tem aterramento, não tem
o negativo para essas tensões funcionar, certo? Aqui, ó, nós temos o amarelo, é o 12 volts, e o 3,3 é o laranja. Não tem terra aqui. Mas se você for observar, o terra aqui é obtido pela diferença de potencial, ou seja, aquele terminal que tiver menor tensão, ele será o negativo. Nesse caso aqui, ó, como vocês estão vendo, tá vendo? O negativo é o laranja. Vocês vão ver que se eu inverter aqui, ó, lá no multímetro vai aparecer negativo, tá vendo? Então, menor potencial será sempre o negativo, assim como do amarelo. O amarelo com o vermelho, que dá 7, o negativo será sempre o menor, que no caso será o de 5 volts, que é o vermelho, certo? Aí você me pergunta, mas Roberto, funciona? Essa fonte ligando dessa forma assim, funciona? Funciona. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um capacímetro, como vocês estão vendo, ele não tem a bateria, eu tirei a bateria, certo? Vamos ligar esse capacímetro então nessa fonte de 9 volts, certo? Como eu disse para você, 9 volts é o amarelo, certo? É o amarelo e o laranja. Então nós vamos ligar aqui, ó, pela diferença de potencial, como o 12 é maior, ele é o positivo. E como 3,3 volts é menor que 12, ele é o negativo. Certo? Vamos ligar nosso aparelho. E tá aí. O aparelho está funcionando. Funciona normalmente. Certo? Aí você pergunta, mas Roberto, não danifica o aparelho? Para o aparelho, nada aqui modificou. Ele enxerga os 3,3 com potencial menor e coloca ele como se fosse um terra, certo? Como se fosse um negativo. Mas esse tipo de fonte, pessoal, ele não foi feito para trabalhar dessa forma. Apesar dele funcionar, mas ele não foi feito para trabalhar dessa forma. Então isso significa o quê? Que se você for alimentar nesses terminais intermediários, você for alimentar um aparelho, ele provavelmente vai funcionar. Mas se você, por exemplo, for alimentar uma lâmpada, ele já não vai funcionar, entendeu? Então, para certos aparelhos vai funcionar e para outros aparelhos ele não vai funcionar, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, no capacímetro está funcionando normalmente, como vocês estão vendo aqui, tem 9 volts ali, entendeu? Vou medir aqui para vocês verem, ó. 9 volts. E o capacímetro tá funcionando normalmente, certo? Então, agora, se eu vou tirar aqui, certo? Vamos fazer o teste com uma lâmpada. Aqui é uma lâmpada de 12 volts, certo? Se nós ligarmos essa lâmpada aqui em 12 volts, vocês vão ver que ela acende normalmente, certo? Se eu ligar em 5 volts, continua acendendo, só que mais fraca. E se eu ligar ela em 3,3, ela também funciona, só que mais fraca ainda, entendeu? Agora, se eu ligar ela nos terminais dos 9 volts que eu estou falando, aqueles 9 volts, olha só o que acontece. Repararam? A fonte desligou. Por quê? O que aconteceu na realidade aqui, como eu estou testando uma lâmpada, eu estou colocando em curto os terminais amarelo e o laranja. Então, esse tipo de alimentação, né, entre os terminais, ele já não serve para alimentar uma lâmpada. Então, como eu estou falando para você, em alguns aparelhos vai funcionar bem,
Em outros aparelhos pode não funcionar bem. Porém, se funcionar num aparelho, vai ficar normal, não causa problema nenhum, certo? Ao aparelho. O único estresse que causa é na fonte, porque a fonte ela não foi projetada para poder trabalhar dessa maneira. Ela foi projetada para trabalhar com a referência alterna, entendeu? Então, eu estava querendo tirar 9 volts dessa fonte. Dessa forma, certo? Utilizando o terminal amarelo e o terminal que é o laranja, eu tenho os 9 volts, certo? Vai funcionar para o capacímetro? Vai, mas para outros aparelhos pode não funcionar. Então, eu tive que fazer um recurso técnico para poder retirar 9 volts dessa fonte. E esse recurso técnico é esse aqui, pessoal. Como vocês estão vendo aí, nós temos aqui vários capacitores, vários diodos. Esses diodos, pessoal, estão ligados em série. Como vocês estão vendo aí, eles estão todos ligados em série. Entendeu? E acontece o seguinte: em cada diodo desse existe uma queda de tensão de 0,6 volts. Assim sendo, se você botar 12 volts aqui na entrada desse diodo, você vai ter aqui na saída desse último aqui 9 volts. Ou seja, vão ser necessários 5 diodos para ter uma queda de tensão para chegar de 12 para 9 volts. Ou seja, 0,6 em cada um vezes 5 dá 3 volts. 12 menos 3, 9 volts. Certo? Então, vamos ver isso aí na prática. Aqui é a entrada, certo? O fio vermelho é a entrada, o diodo. Nós vamos conectar aqui aos 12 volts, certo? E vamos ligar nossa fonte. Como vocês podem reparar, a fonte ligou, certo? E eu vou ligar aqui novamente, olha, o nosso capacímetro de novo. Positivo, negativo do capacímetro no referência negativo aqui da fonte. E o positivo do capacímetro, dessa vez, nós vamos ligar na saída do último diodo. Que no caso é esse fio aqui. E vamos ligar o capacímetro. Pera aí, pessoal. Soltou aqui, pera aí. Aí, como vocês estão vendo, o capacímetro está funcionando. Tá vendo? Funcionando normalmente. Certo? Só que dessa vez a gente retirou os 9 volts, não mais pela combinação dos fios, mas sim pela queda de potência, queda de tensão em cima dos diodos. Entendeu? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou medir para vocês. Aqui é a entrada do diodo, como vocês estão vendo lá, ó, tá dando 12 volts. E na saída aqui desse último diodo, nós temos os 9 volts, certo? Que vai alimentar lá o nosso capacímetro, certo? Essa é uma maneira mais segura de você fazer achar os 9 volts, certo? Aqui não vai acontecer nenhum problema de a fonte desligar e você pode alimentar os circuitos, certo? O único inconveniente aqui, pessoal, é o seguinte, é que na saída da fonte, certo? Na saída da fonte aqui, na saída direta da fonte pelos fios, você tem corrente total de cada um dos fios. O amarelo tem a sua amperagem, o vermelho tem a sua amperagem, o laranja tem a sua amperagem, certo? Agora, se você for utilizar os diodos, esses diodos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Você vai ficar refém da amperagem dos diodos, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó,
Esses diodos maiores, são diodos de 3 amperes, como eu escrevi aqui em cima. E esse diodo menorzinho é um diodo de 1 ampere, certo? Isso significa que se eu colocar mais um diodo aqui de 3 amperes, então a corrente máxima que eu vou conseguir aqui é uma corrente de 3 amperes, em todos os diodos iguais, entendeu? Então eu vou ter 9 volts por 3 amperes, entendeu? Se eu colocar esses diodos aqui, são diodos 1N 5401. Se eu colocar aqui, em vez desses diodos 1N5401, colocar diodos 1N4007, todos eles 1N4007, vai funcionar? Vai, do mesmo jeito. Só que a corrente que você vai ter aqui não vai ser mais de 3 volts, não vai ser mais de 3 amperes, vai ser só de 1 ampere, entende? Então o tamanho do diodo vai dizer qual é a corrente que você vai ter aqui no final. Se você usar só diodos de 3 amperes, sua corrente no final aqui será de 3 amperes. Se você usar diodos de 1 ampere, sua corrente no final aqui será de 1 ampere, entendeu? Caso, vamos supor que você precise dobrar essa corrente, certo? Vamos supor que você precise dobrar essa corrente. Vamos supor que aqui nós temos aqui todos os diodos, 1, 2, 3, 4, 5 diodos, temos todos eles de 3 amperes. Então a gente vai ter aqui a entrada de 12 volts, a saída de 9 volts aqui por 3 amperes. Mas vamos supor que eu estou precisando de 5 amperes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente outra formação dessa de diodo, na mesma posição, também de 1N5401, mais 5, vão ficar 5 1N5401 e outro mais 5 1N5401, ou seja, são 10 diodos, mas dessa vez vocês vão colocar eles em paralelo, ou seja, essa mesma posição que ele está aqui, vocês vão colocar aqui em cima, com a perna do primeiro diodo nessa aqui, com a perna do último diodo nessa daqui. Ou seja, você vai dobrar a corrente. Então, se aqui em 5 diodos passava 3 amperes, em 10 diodos vão passar 6 amperes. E eu queria assim, tudo certinho. Entendeu, pessoal? Também tem uma coisa interessante nesse tipo de fonte, através da queda de tensão pelo diodo, é que você também pode se beneficiar de outras tensões, entendeu? Deixa eu ligar aqui para vocês, para mostrar para vocês, certo? Aqui nós temos aqui o capacímetro novamente funcionando, certo? Vou medir novamente aqui para vocês. Aqui é o terra, temos lá na entrada lá 12 volts e na saída lá os 9 volts, certo? Agora acontece que, como em cada diodo desse aqui nós temos uma queda de tensão de 0,6, isso quer dizer que nesses terminais aqui, em cada terminal desse, nós temos uma tensão diferente. Olha, por exemplo, aqui na entrada nós temos 12,2. Nesse terminal nós temos 11,6. Nesse outro terminal nós temos 11. Nesse outro terminal nós temos 10,4. Nesse outro terminal nós temos 9,8 e nesse último terminal nós temos o 9,2. Então isso quer dizer que você não tem só uma tensão de 9 volts, você tem várias tensões intermediárias. E à medida que você acrescentar mais diodos um do lado do outro, você vai tendo cada vez mais quedas de tensões, e entre esses diodos você vai tendo tensões intermediárias, entendeu? Então é um circuito perfeito, um circuito ótimo, entendeu? E assim você consegue aí os 9 volts que você precisa para alimentar os aparelhos, entendeu? Seja 9 volts ou as tensões intermediárias para quando você quiser usar, certo? Agora, com relação à corrente, pessoal, veja bem, cada fonte traz uma especificação de corrente, certo? Essa fonte aqui, aí vocês vão conseguir ver.
terminal de 3,3, que é o fio laranja, ele oferece uma corrente de 8 amperes. O terminal de 5 volts, que é o fio vermelho, oferece uma corrente de 3 amperes. O terminal amarelo de 12 volts fornece uma corrente de 6 amperes, certo? E aqui, como eu falei para vocês, o terminal de menos 12, que é o fio azul, oferece uma corrente de meio ampere ou 500 miliamperes. Por isso que eu não utilizei, entendeu? Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Aí tá a nossa fonte aí, com várias outras tensões, certo? No apanhado geral, a gente tem 12 volts no amarelo, 5 volts no vermelho, 3,3 volts no laranja. Tensões intermediárias aqui na frente, nós temos o amarelo com abóbora, 8, 9 volts. Do amarelo para o vermelho, 7 volts. E do vermelho para o abóbora, 1,7 volts. Nas tensões lá de trás, as intermediárias, na principal nós temos a entrada de 12 volts, a saída de 9 volts. E as tensões intermediárias que vocês já viram aí comigo, certo, pessoal? Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para você, entendeu? Lembrando novamente para vocês que se vocês resolverem colocar algum aparelho nessas tensões aqui intermediárias, vocês tomem cuidado, entendeu? Porque não são todos os aparelhos que vão funcionar, tá bom? E outra coisa, aqui, como vocês vou desligar aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo um LEDzinho ligado aí. Esse LED indicador, né? Vocês podem também colocar o LED ligado diretamente aos 5 volts com o resistor. Então vocês estão vendo aí. Deixa eu procurar o foco aqui. Resistor ligado aos 5 volts, resistor de 680R com LED o terra. Também vai indicar o liga-desliga dessa fonte, certo? Bem, agora deixa eu passar um macetezinho para vocês aqui. Para aqueles que querem saber como foi que eu fiz essa conexão aqui na fonte, entendeu? Primeiro eu mantive aqui o borne da bateria, certo? Vou tirar para vocês verem. O borne da bateria de 9 volts continua no lugar, certo? Ele continua no lugar porque se um dia eu precisar usar o capacímetro e não tiver luz, entendeu? Não tiver energia na minha casa, eu posso continuar usando a bateria de 9 volts, só botar conectar no lugar. Esse bornezinho aqui, ele vende em casas de eletrônica, certo? Mas para você que tem aí uma bateria de 9 volts descarregada, uma bateria dessa descarregada, é simples, pessoal. Aqui, ó, nessa emenda aqui tem uma emenda, tá vendo? Tem uma emenda aqui. Vocês vão abrir essa emenda dessa bateria, tirar essa capa, que isso aqui é uma capa de ferro, entendeu? E vocês vão ver, quando vocês tirarem essa capa aqui, vocês vão encontrar isso aqui. O que tem dentro dessa bateria aqui
é isso aqui, ó, é um conjunto de pilhas, tá vendo? Um conjunto de pilhas que faz a ligação dos terminais. Então você tira essa capa, tira isso daqui, vocês vão perceber que isso aqui vai soltar, assim como o fundo também. Vocês vão utilizar só isso daqui, certo? Isso aqui vocês descartam no lixo apropriado para isso, entendeu? E aí vocês vão ficar com esse bornezinho aqui, ó. Aqui tem um outro fora aqui que eu já fiz. Olha, tá vendo? E é só soldar os bornes aí no lugar. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, isso é tudo que eu queria passar para vocês. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Que Deus abençoe todos vocês. E se você tem algum problema em qualquer área da sua vida, eu peço para vocês dar uma olhada no vídeo que tem aí embaixo na descrição e também nos endereços. Peço que vocês entrem nesses endereços, escute o que vai ser falado e mude a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês e a família de cada um de vocês. Um abraço e tchau.